Paz, irmãos, louvado seja Deus por estarmos aqui, podendo cultuar o nome dEle. Para quem não sabe, hoje nós tivemos um dia atípico na nossa igreja. Desde as 3 e pouco da manhã, a nossa irmã, Dona Aurora, ela esteve aqui. Sim, esteve, porque a palavra de Deus, ela nos diz que nós somos corpo e alma, e podemos dizer, sim, que ela esteve aqui, né? Às vezes a gente tem essa ideia de dissociação. De fato, ela estava e não estava ao mesmo tempo. Essa é a questão da teologia, né? E nós podemos, então, experimentar um misto de sentimentos, acho que especialmente aqueles que conheciam a Dona Aurora há mais tempo, os irmãos da vanguarda, digamos assim, puderam lembrar daquilo que nossa irmã fez. E o que marcou, o que eu achei muito interessante, era o clima de serenidade, o clima de gratidão ao mesmo tempo, de confiança no Senhor. E isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que nós víamos aquela situação, aquele clima, nós nos lembrávamos de situações onde nós tivemos a oportunidade de participar de velórios de pessoas que não conhecem a Deus. E como é desesperador você ir num velório de alguém ímpio. E pessoas ímpias ali, que não têm a esperança que nós temos. E foi muito bom nós percebermos muitos irmãos, mesmo com choro, o choro faz parte. Nós nunca iremos nos acostumar com a morte. Essa é a verdade. Não fomos criados para isso. Gênesis mostra isso para nós. Mas como foi bom a gente perceber a confiança dos irmãos no Senhor. E a alegria que não tem a ver com riso, a alegria que não tem a ver com pulo, mas a alegria que tem a ver com a certeza. E essa era a certeza que movia os nossos corações durante toda a manhã. E nós louvamos a Deus. Hoje eu pensei, e orando ao Senhor, eu pensei em trazer algo sobre isso, sobre a morte. E nada melhor do que nós refletirmos a partir da morte, na verdade, refletirmos sobre a morte, a partir da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu peço a você que, mais uma vez, que você abra lá em Mateus, capítulo 17, onde nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 8. Mateus, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim a palavra de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Vamos
orar mais uma vez, suplicar a iluminação do Santo Espírito de Deus para compreendermos a palavra do Senhor. Mais uma vez, Senhor, nós te damos graças por estarmos aqui como igreja, cantando juntos, dizendo que Tu és o Senhor, Tu és soberano, afirmando a Deus, de acordo com a Tua palavra, e traduzindo isso em música, que o nosso Redentor, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o início e o fim. Nós somos imensamente gratos porque, apesar de nós, o Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor foi bondoso, o Senhor é bondoso, e ainda evidenciará a Tua bondade ao nos receber naquele dia grandioso. Nós suplicamos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Senhor abra o nosso coração, conforme foi dito aqui, que possamos viver a Tua palavra, muito mais do que ouvi-la, que possamos praticá-la. Muda o nosso coração, estamos aqui com os nossos corações abertos ao Senhor, dispostos a crer e fazer aquilo que o Senhor quer. Que esta noite, Senhor, seja também uma noite de despojamento daquilo que não Te agrada e acolhimento daquilo que Te agrada. Nós não somos capazes de fazer isso sozinhos, Senhor. Por isso nós suplicamos a Tua ajuda, a Tua intervenção, no nome de Jesus. Amém. O contexto desse início de capítulo 17 é um contexto de morte, porque Jesus ele estava orientando os seus discípulos acerca da sua partida. Nós, para entendermos o que diz o início de Mateus 17, nós precisamos voltar para o capítulo 16 e perceber que do versículo 1 ao versículo 4, nós temos aqui que alguns fariseus e alguns saduceus, eles se achegam a Jesus e eles pedem que Jesus mostre um sinal. E Jesus, segundo a palavra do Senhor, não mostra, não explica. Ou seja, Jesus não quis que eles entendessem, que eles compreendessem a realidade que estava por trás de tudo aquilo que ele estava fazendo, em relação à sua obra especificamente. Jesus se volta então para os seus discípulos, e nós percebemos isso a partir do verso 5 até o verso 12, e alerta os seus discípulos quanto ao ensino dos fariseus. E, em outras palavras, o que Jesus busca aqui é alertá-los para que eles não abracem o ensino dos fariseus, porque ao abraçar o ensino dos fariseus, eles estariam alimentando uma concepção equivocada a respeito daquilo que Cristo veio fazer. E aí ele, então, no versículo 13, ele faz uma pergunta para os discípulos. A palavra de Deus diz que, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E os discípulos, eles se antecipam e respondem. Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas Jesus não estava só interessado em saber qual era a opinião do povo. Na verdade, Jesus estava interessado em saber qual era a opinião deles, dos discípulos. Jesus estava ali, aproveitando aquela situação. Não se esqueça que os fariseus e os saduceus, um partido religioso muito forte naqueles dias, havia chegado a Jesus e questionado Jesus. Eles perguntaram a Jesus, eles pediram, na verdade, um sinal com um tom de ironia. Eles não queriam saber. Eles estavam ali confrontando Jesus. Eles estavam sendo irônicos com o Senhor. E aí, quando ele se volta agora para, na verdade, extrair do coração dos discípulos aquilo que os discípulos criam a respeito dele, ele faz a seguinte pergunta: mas vós, versículo 15, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E aí nós temos a resposta de Pedro,
que diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor, ele então louva a Deus, obviamente, está implícito. Ele: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas meu Pai, que estás nos céus. E aí, quando você vai para o versículo 21, você percebe a preocupação de Jesus em que eles entendessem o real motivo da sua vinda. Olha o verso 21 do capítulo 16. Desde esse tempo começou Jesus, Cristo, a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Será que os discípulos estavam compreendendo isso? Mesmo andando com o Senhor? Aparentemente não. Na verdade, não. Eles não estavam entendendo. E eu chamo a sua atenção para o versículo 22. E a palavra de Deus diz que Pedro, ele chamou Jesus à parte e começou a reprovar Jesus. E ele diz: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Nós percebemos que os discípulos, eles não estavam entendendo aquele momento. Eles não estavam entendendo a finalidade da morte do Senhor Jesus. E aí, quando você vai para o versículo 23 do capítulo 17, você percebe que os discípulos, eles demonstravam bastante tristeza, mesmo o Senhor falando para eles: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. A palavra de Deus diz: então os discípulos se entristeceram grandemente. Então, esse é o contexto que nós percebemos aqui, de onde ocorre esta situação gloriosa, a manifestação aqui da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante disso, irmãos, eu convido os irmãos a, juntamente comigo, meditar sobre o tema Creia no Redentor Glorioso. E por que nós devemos crer no Redentor Glorioso? Nós devemos crer no Redentor Glorioso porque ele venceu a morte e voltará em glória. E mais uma vez eu chamo a sua atenção para o que diz o verso 1 até o verso 3. Diz a palavra de Deus: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. A cena da transfiguração, ela não é uma cena que está desassociada daquilo que ocorreu anteriormente. Os discípulos não estavam entendendo, os discípulos estavam confusos. O Senhor vai morrer, o Senhor caminhou conosco, o Senhor nos ensinou coisas maravilhosas, e como assim? Agora o Senhor vai partir? E nós ficaremos órfãos aqui? E o teu poder, e a tua glória, e a tua soberania, como fica nisso? Então, essa situação da transfiguração, ela serve para mostrar aos discípulos que ele venceria a morte. Ele não estava ali dizendo que ele iria ser derrotado, mas a morte fazia parte do seu plano glorioso. Era através da morte que ele iria triunfar gloriosamente. E ele se preocupa com essa questão, e então ele convida alguns dos discípulos. E diante desses discípulos, ele manifesta então a sua glória. A transfiguração de Cristo, ela deve trazer aos corações não só encantamento, mas confiança de que ele passará pela morte e estará em majestade e glória. E, mais uma vez, tudo isso por conta de um profundo desânimo que os discípulos estavam ali tendo. E o que é interessante é nós percebermos a paciência do Senhor Jesus. Ele já havia manifestado o seu poder de tantas formas, e ele, por sua misericórdia e graça, se preocupou naquele momento de demonstrar a sua glória de uma maneira ainda mais
incandescente, se podemos dizer assim, de uma maneira mais explícita, para que aqueles discípulos entendessem. E a ceia é isso para nós. A ceia é essa manifestação da misericórdia. E o que está implícito é a paciência de Deus. Porque Deus é tão paciente que Ele instituiu a ceia para lembrar as nossas mentes fracas daquilo que Ele fez, daquilo que Ele fará por nós. É por isso que aqueles que participam da ceia sem fé tomam um juízo para si. A ceia em si não tem poder. O poder da ceia perpassa pela instrumentalidade da fé. O Senhor, Ele então se preocupa com seus discípulos e demonstra-lhe o seu poder, demonstra através desta atitude: eu irei reinar, eu irei triunfar. O propósito da presente visão era atestar para os discípulos que a cruz ela não seria o fim, que embora fosse necessário para o Redentor passar por ela, a glória era o que o aguardava. A ideia foi que nesse instante, uma parte do véu, ela foi levantada ali diante dos discípulos e eles puderam ter uma noção, uma dimensão daquilo que iria acontecer ao nosso Redentor, não só por meio da ressurreição, mas também na sua volta gloriosa. E eu chamo a sua atenção mais uma vez para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao versículo 18. Segunda Pedro, capítulo 1, do verso 16 ao verso 18, diz assim a palavra de Deus: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. E aí nós percebemos mais à frente, em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, que João, ele teve a mesma visão. A palavra de Deus nos diz, em Apocalipse capítulo 1, versículo 16: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Portanto, irmãos, a visão gloriosa do Redentor é uma antecipação do que o Senhor Jesus será quando voltar para continuar a reinar sobre os seus, agora de maneira definitiva. Ele não mais aparecerá como o cordeiro sacrificial, mas como o leão da tribo de Judá. Todos os que o virem hão de reconhecê-lo imediatamente como Deus o Filho, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A manifestação da glória de Cristo aqui, ela servia não só para atestar para os seus discípulos de que ele venceria a morte, mas serviria também de juízo sobre todos aqueles que não creram, sobre todos aqueles que fizeram um pouco caso daquilo que Cristo veio fazer. Mas por que nós devemos confiar no Redentor glorioso? Por que nós devemos crer neste Redentor, no Senhor Jesus? Em segundo lugar, porque nele também nós venceremos e seremos glorificados. Apesar de não estar explícito no texto, alvo da nossa reflexão aqui, a partir do contexto e do ensino das Escrituras, nós podemos perceber que a transfiguração é um evento que aponta para aquilo que irá nos acontecer na segunda vinda do nosso Redentor. Assim como ele demonstrou o seu corpo transformado, o seu corpo glorificado ali, assim nós seremos também transformados, assim também nós seremos glorificados. E é por isso, irmãos, que nós não temos motivos, se nós olharmos para o nosso Redentor, de temermos a morte.
Se nós queremos ter uma compreensão bíblica a respeito da morte, a respeito daquilo que nós tivemos aqui hoje, presenciando, nós precisamos muito mais do que buscarmos falar palavras positivas uns para os outros, olharmos para Cristo. Porque assim como Ele venceu a morte, e se nós estamos nele, assim também nós já vencemos e venceremos. Não é à toa que Paulo diz que nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Assim como Ele foi transformado, assim como Ele venceu, nós venceremos. E é por isso que nós podemos encarar a morte de uma maneira totalmente diferente. Nós não caminhamos para o caos, nós caminhamos simplesmente para o cumprimento da boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. Em todos os sentidos, a transfiguração de Jesus foi tanto para si mesmo quanto para seus discípulos, que testemunharam uma experiência definitivamente positiva, encorajadora e gloriosa. Foi o Pai que, em seu grande amor pelo Filho, o vestiu de glória e o encorajou com uma fortalecedora reafirmação de seu contínuo deleite, a fim de que isso o sustivesse em sua agonia que se aproximava célere. Ele estava caminhando para a morte, mas era importante demonstrar para os discípulos que a morte não seria o fim, ele venceria. E não só ele, mas nós que estamos nele. Então foi esse mesmo Pai que fortaleceu a Pedro, Tiago e João em sua fé, capacitando-os a serem testemunhas dignas e frutíferas. Um comentarista chamado Donald MacLeod, ele afirma que a transfiguração ainda fala, porque expõe não somente a glória eternamente possuída pelo Senhor, e não somente a glória a qual ele, como mediador encarnado, estava destinado, mas também a glória de seu povo. A transfiguração mostrou não somente o que ele se tornaria, mas o que nós nos tornaríamos. O Novo Testamento faz esta relação explicitamente, e nós devemos estar onde ele está. É o que o Senhor Jesus diz na oração sacerdotal, em João 17, versículo 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Conforme nós temos dito desde o início deste ponto em específico, nós seremos transformados também. E é o que nos diz Filipenses capítulo 3, versículo 21. Por favor, abra lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21. A palavra de Deus nos diz: o qual transformará o corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Nós, nele, devemos partilhar da natureza divina. E quando fala de partilhar da natureza divina, não é sermos deuses, não é sermos Deus como Deus, mas é neste sentido, de termos os nossos corpos transformados, segundo a sua glória. E nós percebemos isso claramente em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 4 diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. É exatamente, irmãos, o que nós percebemos aqui. E a presença de Moisés e Elias, que eram homens como nós, nada de miraculoso neles, nada de diferente neles daquilo que os crentes em Cristo possuem. A presença deles é uma constatação daquilo que irá ocorrer aos santos em Cristo. Por isso, irmãos, nós não temos motivos para temer a morte.
Mas muitas vezes nós tememos a morte, porque os nossos corações estão demasiadamente apegados às coisas deste mundo, às coisas desta vida. Tememos a morte porque não nos deleitamos na presença do nosso Deus. Se nós nos deleitamos na presença do nosso Deus, se a presença de Deus ela é algo marcante na nossa vida, algo desejável para nós, nós não almejaremos outra coisa, senão estarmos ainda mais próximos de Deus, e isso por meio da morte. Isso parece loucura para o mundo, porque o mundo está acostumado a vomitar a sua ira contra Deus. Nós temos um Pai, um Deus pessoal, que se utiliza da morte como providência, não como um meio caótico para bagunçar a nossa família, mas como uma providência amorosa para nos chamar para si. Por isso, não devemos temer a morte. Um dia, irmãos, nós seremos transformados. Hoje nós, refletindo, pensando juntamente com a igreja, olhando para as Escrituras, às vezes a gente tenta imaginar, mas não consegue. Aquela irmã que, há alguns anos atrás, esteve tão ativa entre nós, e que muitos aqui conheceram, eu não tive o privilégio de conhecer nesse período, ela está com o Redentor. Será que já paramos para pensar nisso? Ela está com Jesus neste momento. Não sei o que é que ela está fazendo lá nesse momento. Se sentada, admirando. Nossa, eu falei tanto do Senhor lá. Nossa, eu cantei tanto para o Senhor lá. Eu orei tanto. Em nome do Senhor, e agora eu estou aqui. Esse é o nosso futuro, irmãos. Esse é o nosso destino. E nós devemos consolar os nossos corações com isso. Nós devemos almejar muito mais do que as coisas desta vida. Nós devemos almejar o encontro com o nosso Senhor. As coisas que Deus tem nos dado são bênção. Casamento é bênção. Emprego é bênção. O deleite é bênção, é lícito. Mas todas essas coisas, elas não nos completam perfeitamente, irmãos. Já parou para pensar nisso? E eu falo isso com muita tranquilidade. Eu amo a minha esposa, eu sei que você ama a sua esposa. Eu sei que ela me ama. Mas muitas vezes ela está triste, sabe por quê? Porque eu não consigo completá-la totalmente, como só Deus pode fazer. E sabe o que é que isso significa? Esse sentimento de está faltando alguma coisa, é porque em todas essas coisas que nós nos deleitamos, nós devemos olhar para frente, nós devemos olhar para o futuro, para o único que irá nos preencher de maneira perfeita e completa. Nós ainda estamos aqui, somos forasteiros. As coisas deste mundo que são lícitas e nos dão prazer, são bênçãos de Deus, criação de Deus. Essas coisas, elas nos dão prazer momentâneo, mas teremos um encontro com o nosso Senhor. Estamos caminhando para isso. E nesse dia, irmãos, nós não teremos mais esse sentimento de saudade. Nós não teremos mais esse sentimento de está faltando algo. Nós estaremos diante dele. E eu creio que é este sentimento que a nossa irmã está desfrutando. Tranquilo, sem qualquer dificuldade com isso. E aí nós percebemos, e eu chamo a sua atenção mais uma vez, para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53 ao versículo 58. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu não sei você,
Mas isso pode soar como, nossa, mas como assim? Eu estou completando 30 anos, ano que vem, e eu fico pensando, meu Deus, né? O Tiago aqui esse ano, então, eu fico pensando, meu Deus, 30 anos é muita coisa. Eu fico pensando particularmente. E estou ficando velho, né? Não, alguns irmãos, eu sei, têm 60, já estão acostumados com isso. Mas eu particularmente penso nisso, irmãos. E eu tenho pensado muito sobre a morte. E, ao mesmo tempo, esses momentos de reflexão têm sido momentos para sondar meu coração. E como é triste perceber que muitas vezes meu coração está apegado a este mundo. Como é triste perceber que às vezes passa pela minha cabeça, sei lá, se eu pudesse eu teria uns 15 anos, eu acho. Voltava assim. Com a minha esposa, claro, conhecendo a minha esposa, né? Passa essas coisas na cabeça da gente. E essas coisas, irmãos, na verdade, elas passam no nosso coração, elas fazem parte da nossa preocupação em alguns momentos, porque o nosso coração não está no Senhor. Nós não estamos entendendo aquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor está nos preparando, está nos conduzindo. E antes de desfrutarmos da sua santa presença, eu falo por meio da morte, uma questão muito óbvia, nós devemos morrer. E como é interessante você olhar a história de alguns cristãos que não se furtaram deste momento, que encararam este momento como um prêmio. Quando você olha, por exemplo, a história dos pais apostólicos, aqueles que vieram no período da igreja, logo após a igreja primitiva, digamos assim, eles iam para os anfiteatros, eles iam para o sacrifício cantando, louvando a Deus. Se eu não me engano, Inácio de Antioquia, ele chega a escrever para os seus discípulos, pedindo para que não escrevam mais em favor dele, não intercedam mais por ele. Ele queria ser, então, tragado ali pela morte para que pudesse ter um encontro com o Senhor, um encontro pessoal. Mais uma vez, lembro de Lloyd Jones, quando as pessoas estavam orando, pedindo, Senhor, cura Lloyd Jones, cura o pastor. Parem de orar, eu irei me encontrar com o Redentor, eu irei me encontrar com o Senhor. Essa deve ser a nossa postura, irmãos. E muitas vezes, nós nos prendemos às coisas que são até lícitas e nos esquecemos deste dia glorioso. Nós precisamos sim lutar pela reforma da igreja, mas muitas vezes eu particularmente me encontro abatido porque eu me esqueço que isso tudo é meio, isso tudo vai passar e eu vou me encontrar com o Senhor. E é exatamente essa esperança que deve motivar o nosso coração hoje. É exatamente essa esperança que deve nos fazer caminhar. É porque os cristãos de Tessalônica, eles tinham uma firme esperança no Senhor, uma firme esperança na volta do Senhor, que a fé deles era operosa e o amor deles era sacrificial. O motivo da fé operosa e do amor sacrificial era a esperança. Eles sabiam para onde estavam indo. E quando a gente sabe, irmãos, já parou para pensar? Se nós soubéssemos, por exemplo, o Senhor está voltando daqui a 1 hora, eu tenho certeza que você ia correr para resolver um bocado de coisa na sua vida. Porque a certeza da volta, ela modifica as nossas ações. E por que muitas vezes nós temos medo? Porque não temos certeza da volta. Porque amamos este mundo. Porque parece que há um sentimento de que a volta do Senhor parece uma história assim em quadrinhos, é uma coisa bonita. Mas comigo não, agora não. Nós seremos transformados, irmãos. Nós seremos transformados. Por isso, creia no Redentor glorioso. Assim como ele foi transformado, nós também seremos. Isso deve ser motivo de gratidão. Isso deve ser motivo de temor. Isso deve ser motivo de santificação nas nossas vidas. O local onde a nossa irmã esteve será o local onde nós estaremos um dia. Todos nós, inevitavelmente. Isso é consequência do pecado. Todos nós morreremos. Fale isso para os seus filhos. Cada dia que passa, não sendo aqui existencialista, mas cada dia que passa, é um dia mais perto do nosso Senhor, se a nossa fé estiver nele.
É fato, irmãos. Nós precisamos encarar as coisas, mas nós fugimos dessas coisas. Por quê? Porque nós queremos ser simplistas. Nós, não chora, não precisa. Não, irmão. Vamos encarar, a morte é uma realidade. Para todos nós, convivemos com ela o dia inteiro. Pode ser que, no domingo que vem, vocês estejam aqui reunidos e falando, nossa, mas ele estava falando tanto disso. E agora ele está lá no Ceará, enterrado, ou Natal, sei lá onde. Irmãos, por que é o motivo do riso? Não é isso? Para você morrer, você só precisa estar vivo, né? Mas o que nos diferencia dos ímpios é a certeza que nós temos no Redentor. Assim como ele foi transformado, nós seremos. Há momentos em que nós fraquejamos, mas como é precioso a gente saber que nele nós somos guardados. Vão ter momentos em que você vai ter medo da morte. E não tenha medo de assumir isso para os seus irmãos. Não tenha. Porque, de fato, nós não fomos criados para isso. Mas saiba de uma coisa. O seu medo não será a causa de Deus mudar a sua promessa. Porque aquilo que ele prometeu baseado no nome dele, não baseado nas nossas obras. E ele irá sustentar a promessa dele, porque ele é fiel a ele, e ele nos guardará até o fim. E como é precioso, e como é importante para mim saber, que mesmo eu tendo medo, eu estou com 30 anos, daqui a pouco é 70, 80, 90, pois é. O Senhor é paciente, e ele me guarda com suas mãos poderosas. E não é a minha ignorância que irá me livrar deste glorioso dia, deste glorioso encontro com o Redentor. Então, irmãos, em terceiro lugar, nós devemos crer no nosso Senhor, no Redentor glorioso, porque ele é singular. E aí eu chamo a sua atenção para o verso 4 até o verso 8. A palavra de Deus nos diz, então disse Pedro a Jesus, Senhor, volte, capítulo 17 de Mateus, versículo 4 até o versículo 8. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E eu peço que você preste bastante atenção no foco do Senhor Deus, no Senhor Jesus. Perceba, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Eles estavam ouvindo o que Moisés e Elias estavam falando ali, eles estavam conversando, é isso que o texto narra para nós. E aí o Senhor Deus, ele foca essa questão, a ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. O que é interessante é nós percebermos que este mesmo Pedro, que no capítulo 16, versículo 16, dá uma resposta maravilhosa, quando o Senhor pergunta, mas e vocês? O que é que vocês pensam sobre mim? A resposta de Pedro, ela é elogiada pelo Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor Jesus, olha, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas. Mas é este mesmo Pedro que vai reprovar Jesus no versículo 22 ao versículo 23 e vai falar coisas que ele não entende. E o que é interessante é você ir para Lucas, no capítulo 9, versículo 33, e você vê exatamente isso. Pedro não sabia o que estava dizendo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas 9, 33. Eu vou ler todo o versículo, mas atente, por favor, para a segunda parte do versículo. A cena é a mesma. Ao se retirarem estes
de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Pedro não sabia de nada. E naquele momento em que ele fala dessa questão das tendas, primeiro que as tendas, elas são uma alusão à festa dos tabernáculos, que era, na verdade, uma comemoração em referência à libertação do povo do Egito. Então, a festa dos tabernáculos, ela era um símbolo, na verdade, entre o povo de Deus, para lembrar o povo aquilo que o Senhor havia feito. Ele havia libertado o povo do Egito com mão forte, com mão poderosa. Quando Pedro, ele então estabelece aquela situação onde ele diz: olha, eu vou fazer uma tenda para o Senhor, eu vou fazer uma tenda para Moisés, eu vou fazer uma tenda para Elias. Ele estava equiparando o Senhor Jesus a Moisés e Elias. E é exatamente essa ideia que o Senhor Deus, ele então tira da cabeça de Pedro. Porque Pedro não entendeu que Moisés, muito embora representando a lei, Elias representando os profetas no Antigo Testamento, eles, por meio da lei e por meio dos profetas, falaram unicamente do fim da lei, que é Cristo, e do profeta dos profetas, que era o próprio Redentor. E aí nós percebemos que subitamente, enquanto ele falava, uma nuvem os envolveu, e a palavra do Senhor Deus foi: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E aí, irmãos, isso é muito interessante para nós, porque muitas vezes nós nos apegamos a determinados crentes, ou nos apegamos até mesmo a determinados personagens da história da igreja, ou a um período específico da história da igreja, e elevamos aquelas pessoas como se elas fossem as melhores das melhores. Só há um que é melhor de todos. E eu não estou dizendo que nós não podemos levantar personagens como exemplo. Não caiamos neste erro. Não nos esqueçamos que Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não há qualquer dificuldade de citarmos Calvino, de citarmos John Bunyan, de citarmos John Owen ou outros personagens da história da igreja. Mas a questão é: Cristo é singular e nós devemos ouvi-lo, nós devemos nos encantar com Ele em primeiro lugar, nós devemos ter os nossos corações ligados tão somente a Ele em primeiro lugar. Essa é a questão. O que o Senhor Deus diz a Ele: continuem ouvindo aquilo que Ele tem ensinado, aquilo que Ele tem empregado. Vocês devem ouvir tão somente o Senhor. E aí J.C. Ryle, ele comentando este trecho, ele diz algo interessante. Ele diz que Cristo é o verdadeiro sol, mas eles foram apenas os planetas que refletiram a sua luz. Cristo é a raiz, mas eles, Moisés e Elias, eles foram apenas os ramos, dependentes da raiz. Ele é o Senhor, mas eles foram apenas os servos. A bondade deles era toda derivada, mas a de Cristo era a sua própria bondade original. E aí quando eles voltam então os seus olhos, após aquela situação, então eles, levantando os olhos, olha o versículo 8, a ninguém viram, senão Jesus. Essa era a imagem, naquela situação toda, que deveria ficar na cabeça dos discípulos. Cristo é singular. Cristo é singular. E nós devemos, irmãos, servir a Deus na casa do Senhor. Nós devemos perseverar na fé por causa de Cristo. E não por causa de cristão A, B ou C. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é aquele que é o nosso supremo pastor. Eu lembro de um professor de seminário que, mesmo sendo pastor titular de uma igreja, ele sempre dizia: eu sou co-pastor de Cristo. Ele sempre falava isso. Isso marcou nós que éramos os seus alunos ali, e sempre a gente lembrava dessa questão. E como é fácil para nós, muitas vezes, nos encantarmos com os Moisés e com os Elias que aparecem. Senhor, vamos fazer uma tenda para esses também? O Senhor é o nosso Redentor, mas sabe como é que é? O Francisco, ele iluminou meu entendimento.
E o João me tirou das trevas para a luz. E aí, irmãos, por mais que muitas vezes não venhamos a admitir, as nossas práticas, o nosso trabalho, o nosso esforço, denuncia o Deus a quem servimos. Cristo é singular. E aquela cena toda era para mostrar exatamente isso. Mas Pedro não entendeu naquele momento. E o que eu acho interessante, aquilo que eu já disse antes, é a compaixão do Senhor Jesus, mesmo diante da ignorância de Pedro. Quando nós percebemos que, aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus dizendo: erguei-vos e não temais. Talvez se fosse eu e você, a gente teria dado um chute. Como assim? Isso é um absurdo. E às vezes, cabe dizermos que é um absurdo. Mas o Senhor Jesus, diante da ignorância de Pedro, diante da ação pecaminosa de Pedro, de comparar o Senhor Jesus com estes homens, o Senhor vai até eles, ergue-os e diz: não temam. E nós percebemos isso. Lembra da situação onde Pedro estava andando sobre o mar também? E ele começa ali a afogar, a submergir, e o Senhor vai até ele. Não tem mais. Não tem mais. Então, irmãos, os melhores homens, eles não passam de homens, mesmo em seus melhores momentos. Para os judeus, tanto Moisés quanto Elias, eles tinham um enorme peso por conta do ministério que desempenharam. Entretanto, ali estava quem era maior do que eles. Os pais da igreja, os reformadores, os puritanos e os crentes dos nossos dias, pastores, presbíteros, seja lá quem você e eu tenhamos em consideração, não passam de homens e não estão no mesmo patamar de Cristo. Nós devemos ter cuidado para não idolatrarmos aqueles aos quais consideramos na caminhada cristã. Não são 3 tendas, mas apenas uma. Era isso que o Senhor Deus estava ensinando para Pedro. Ele, e somente Ele, é o Filho amado em quem Deus tem todo o seu prazer, pois foi o único capaz de pagar a nossa dívida diante do Pai. A Ele ouvi. Quando Deus diz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, a ideia é: este é o meu Filho amado que cumprirá o meu desejo, que cumprirá a minha justiça. Será que as pessoas a quem nós tendemos a idolatrar são capazes de morrer por nós como nosso Redentor? Ainda que morram, não são capazes de justificar a cada um de nós diante do Rei. Isso não significa que devemos desconsiderar o que foi e é dito por pessoas que tanto estimamos. Mas se isso não nos levar aos pés de Cristo e for simplesmente a voz reverberada de Cristo pelos lábios dos homens, de nada servirá. É vaidade. Nós devemos olhar somente, irmãos, para Cristo, se quisermos continuar firmes em nossa caminhada. Vamos nos lembrar o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Nós podemos, sim, olhar para a grande nuvem de testemunhas que nós temos, mas essa nuvem de testemunhas serve simplesmente para nos motivar, mas quem nos motiva mesmo é aquele que morreu por nós. Nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A nossa perseverança, ela está em olharmos para o Redentor. E como é perigoso quando, às vezes, alguém chega e diz: pastor, eu gosto tanto de você, eu fico com medo já. Eu fico feliz, mas fico com medo. Porque fico pensando: meu Deus, já pensou se essa pessoa descobrir um pouco daquilo que muitas vezes eu luto em meu coração? E aí? Vou mudar de igreja, porque não dá para ouvir sermão de um pastor pecador. Então, irmãos, vamos fechar a igreja hoje, porque está difícil. Nós devemos perseverar, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Esse momento da transfiguração tem isso para nos ensinar. Nós podemos confiar que o Redentor venceu a morte
nós podemos ter a certeza que nós venceremos. E venceremos porque a nossa fé está tão somente alicerçada no Senhor Jesus. Ele é o único que merece toda a honra e toda a glória. E é por causa dele, irmãos, é por causa daquilo que ele fez, que nós podemos, em um momento que para o mundo é um momento de desespero, nós podemos cantar: sou feliz, graças dou a Jesus. Isso é loucura para o mundo, mas isso não é loucura para aqueles que sabem para onde vão. É interessante quando Paulo ele fala para Timóteo que estava partindo. É interessante que o termo grego ele traz a ideia de alguém que está desarmando uma barraca e indo armar essa barraca em outro lugar. Ou seja, eu estou apenas mudando de endereço. Isso é muito interessante para nós e significativo, porque a morte para nós deve ser encarada exatamente dessa forma. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã, irmãos, o nosso endereço será outro. E que você e eu possamos almejar isso todos os dias. Todos os dias. Isso modifica a forma como nós pastoreamos as nossas esposas, isso modifica a forma como nós pastoreamos os filhos, isso modifica a forma como escolhemos as coisas para os filhos. Às vezes, a gente se depara com algumas situações que ficamos sem entender. O filho que está com 6 anos ou com 7 anos, e o pai o menino já fala, não que isso seja um pecado, não pense isso, eu não estou querendo dizer isso, mas o filho já fala francês, inglês, italiano. A ideia é treiná-lo para ser reconhecido intelectualmente no mundo. Pessoas que são crentes. Nós temos que treinar os filhos para que eles tenham uma boa morte, para que eles tenham confiança, apesar da morte, para que eles creiam somente no Redentor. E aí, irmãos, eles vão aprender de repente 20 línguas, mas isso não vai ser um fim em si mesmo, vai ser um meio. Vai ser um meio de glorificar a Deus. Eles não têm que se satisfazer somente nessas coisas. Eles só podem se satisfazer no Redentor. E é isso que nós devemos ensinar para todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a realidade da volta de Cristo mude a nossa vida hoje. Vamos orar mais uma vez e vamos pedir a Deus que aplique a sua santa palavra aos nossos corações.